É isso aí, pessoal. Como eu comentei no meu outro vídeo, tinha certeza que o pessoal do nosso Corpo de Bombeiros podia fazer alguma coisa a mais por essa moça. Infelizmente, foi retirada morta lá da montanha na Indonésia. Vamos só ver aqui que com o Major Palumbo, conhecido major do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, falou sobre essa grave situação e dos erros graves que foram cometidos no resgate dessa moça. Vamos lá. Que tá, gostei de ver. Chamaram um major dos bombeiros brasileiro para nos falar, né, pelo que ele viu, pelo que ele leu sobre o caso da brasileira Juliana Marins, se o Brasil fez tudo realmente o que estava ao alcance e como os bombeiros brasileiros poderiam se comportar diante de um caso desse aqui no Brasil, né? Bom, se o Brasil fez tudo o que podia fazer, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, esse país está uma brincadeira, essa questão da polarização. Mas vamos lá. 33 horas de voo daqui do Brasil até a Indonésia, sem contar com o que tem que fazer para chegar no vulcão. Mas vamos lá. Cadê aqui? Desce no telão, por favor. Major, meu querido amigo Major Palumbo. O senhor está com a Aline Galdino aí, nossa repórter. A Aline já brifou o senhor, já disse o senhor qual que é o interesse da nossa entrevista. A gente lamenta a morte da menina e a gente quer saber, o senhor que tem experiência em salvamento, o senhor já tirou muita gente com vida de incêndio, gente infelizmente que não resistiu de tragédias, de desastres, desmoronamentos, desabamentos. O que aconteceu de errado que essa menina terminou morta lá na Indonésia? Boa tarde. Extremamente importante esse comentário do Major Palumbo agora, porque realmente ele é muito experiente. Ele é extremamente experiente aqui em São Paulo. Quem não o conhece, ele tem aí uma vasta experiência e conhecimento total de muita coisa com relação a salvamento, tá? Bombeiro exemplar, só pra... Não precisa nem falar, é chovendo molhado falar dele. Boa tarde, Bate. Infelizmente, meus sentimentos aos familiares e também todos os amigos da Juliana. O tempo é crucial no momento desse. A partir do momento que ela caiu na trilha e tinha ali informações da sua localização, as equipes de salvamento acionadas, a gente sabe também da dificuldade da trilha para que pudessem chegar, mas a partir do momento que chegue uma equipe profissional para fazer um resgate, você tem metas a estabelecer. É difícil para você levar equipamentos sem uma aeronave, com certeza, andar com cordas, com equipamentos, com macas, mas existem ali as tecnologias que podem ajudar. Então, dessa forma, Bate, eu vejo que se eles tivessem metas para chegar na Juliana no momento que ela caiu e não ter que recomeçar tudo de novo. Então, imagina, você vai buscar uma vítima. Eu desci 100 metros que uma corda, por exemplo, normal de salvamento tem 100, 200 metros. Mas se você chega e você tem que descer mais 400 metros, você vai fazendo estações, bases de apoio. Eu não posso dar 6 horas da tarde, ficou escuro, eu volto tudo para no outro dia de manhã, eu começar tudo de novo. Cara, e foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Olha, ele deu uma informação preciosa aqui. Uma corda de salvamento tem 100 metros de comprimento. Aí você pega, tudo bem, não vou conseguir descer 100 metros, aí emendo uma corda, desço mais 100 metros, estabeleço pontos de descida e vou chegando até o mais próximo que eu puder dela e vou montando bases. Olha só. Vai vendo a experiência de quem conhece, de quem sabe o que está falando, o que deveria ter sido feito. E outra, uma coisa realmente que eu achei estranho na época. Eu não sabia, porque eu não tenho a experiência do major do Corpo de Bombeiros, ou de alguém do Corpo de Bombeiros. Ele disse que você vai estabelecendo bases até você chegar na pessoa. Você simplesmente não sobe tudo e volta. Lembrando, são 3 dias e 2 noites a trilha. 3 dias e 2 noites a trilha. Já pensou você descer tudo de novo para depois você subir e você perder meio-dia? Um espaço de tempo maior ou coisa desse tipo? Vai vendo. Que deu a impressão que aconteceu algo desse sentido. E a gente tem que ter a resposta principalmente de quem estava com a menina. Deixaram a menina para trás, ela estava sozinha numa trilha complicada. A gente sabe também da dificuldade de acesso por helicóptero por causa do tempo, que seria a única forma exclusiva para retirá-la daquele local. Principalmente como as imagens mostraram a menina ainda toda encolhidinha no momento da queda. E ali também à noite você tem a dificuldade por causa da temperatura, 3.700 metros de altitude. E à noite a temperatura de 0 graus e ela ali, né, sem a devida proteção, também por causa da hipotermia, sem a hidratação necessária. Então, certamente ela passou ali muitas dificuldades. E elas poderiam, sim, na minha opinião, ter sido melhor atendida dessa emergência pelas equipes que foram ao local. Me parece que foram equipes que não foram profissionais da área para o local. E sim, pessoas que foram tentar ajudar, né, do Parque Nacional para que pudessem retirar a menina naquelas condições tão difíceis. Isso
esse ponto é extremamente importante. Não, pelo que parece, não foram equipes especializadas, equipes profissionais tentar resgatar a moça. Parece, e eu deixei no outro vídeo, o pessoal pagava de 960 a 2.300 dólares, mais ou menos, para poder fazer esse passeio de 960 a 2.300 dólares. E no outro vídeo que eu postei, eles falam que esse valor ele é usado para a manutenção do parque. Não, a manutenção do parque é também a segurança das pessoas no parque. Entenda isso. A manutenção do parque é a manutenção dos visitantes que ali estão. Então eu tenho que investir em helicóptero. O Major ele falou com relação ao tempo e pela altura, pela altitude. Eu fui verificar. Um helicóptero ele pode voar de 3.000 a 7.600 metros de altura, de altitude. Então, ou seja, se você sabe que você tem uma montanha de 3.700 metros, é óbvio que você vai ter que manter um helicóptero que possa voar até 7.600 metros de altura. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala que as pessoas subiam e desciam e simplesmente iam fazendo dessa forma. Imagina, quando você pega um vento, ele vai bater na sua pele, como ela estava só com nada de roupa praticamente, se você for ver, o vento ele vai te desidratando. Então a falta de água vai te matar. Além do frio, o vento batendo, ele vai te desidratando, até tirar a sua vida, porque ela ficou 4 dias lá. 4 dias, só no 4º dia que eles conseguiram resgatá-la. Ou levaram alguma coisa, não levaram nada. Não entregaram nada para essa moça. Esse é o detalhe. Vamos continuar. Está errado por aí, né, Major? Que numa situação como essa, onde se existe uma cultura de se fazer esse tipo de esporte, deveria ter um suporte maior, principalmente para as pessoas que estão lá, porque o trajeto continua normalmente, mesmo com ela perdida. Esse é a grande discussão. As autoridades da Indonésia vão ter que pegar muito pesado com essa agência e com quem deixou essa menina para trás, porque chega num local onde é escorregadio, arenoso, imagina, não é um piso sedimentado, é um piso vulcânico que ele é parecido com areia, parecido com ali... barro, que você escorrega, que você não tem uma estrutura. Imagina. E eu coloquei no meu outro vídeo a informação que tem das próprias autoridades da Indonésia, em que o certificado que o pessoal usa, que os guias têm, eles não têm um certificado tão rigoroso assim. É literalmente isso. Tá lá no meu outro vídeo, eu coloquei a informação. Eles não têm um certificado de guias tão rigoroso, não é tão rigorosa a segurança, a questão de licenciamento para o cara ser um guia nessa região. Então não é tão rigoroso, ou seja, o cara não tem um treinamento de como ele vai, não sei, vamos colocar ali, tá? Se não é tão rigoroso, eles deveriam ter pelo menos, não sei se ele tem um treinamento, para que ele possa resgatar as pessoas, saber como proceder, saber como comunicar, falar com as autoridades, né? Se tem um celular via satélite, alguma coisa nesse estilo, né? Mas nesse outro vídeo que eu postei, eu mostrei exatamente que esses caras as autoridades da Indonésia não têm assim um rigor tão grande quanto para a licença desses caras trabalharem. E outra coisa extremamente importante que eu também deixei lá no outro vídeo, aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai fazer uma trilha ou coisa desse tipo, é rigoroso o treinamento. É extremamente rigorosa a observação. Eu dei até o exemplo lá de Paraty, onde eu fui pegar um barco para alugar aqui no litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro. O marinheiro, o dono do barco, ele tem que saber ficar boiando, só movimentando as pernas, ou seja, ele tem que ter o poder de conseguir resgatar as pessoas que porventura venham a cair do barco dele. O que com certeza a Indonésia não tem nessa droga eu não sei nem o que falar. Cara, eu quero me conter aqui para não falar um monte de coisa que eu tô pensando. Imagine alguém que não conhece a região, ficando para trás à noite, sem a devida ali, seus devidos equipamentos, ali a necessidade de você ter, por exemplo, uma mochilinha com mantimentos, com equipamento, né, com comida, com aquecimento, para que você possa ali, num caso de uma dificuldade, ter uma resposta perante aquilo que aconteceu. Mas eu acho que o próprio governo da Indonésia e o governo brasileiro precisa cobrar isso, já que não cobrou no momento que tinha que fazer ali as determinadas ações. De novo, a porcaria da polarização. Major Palumbo, pelo amor, vamos só nos manter aqui. Só para lembrar, gente, são 15.673 quilômetros do Brasil até a Indonésia. De 27 a 33 horas de voo, sem contar os pontos que você vai ter que parar para abastecer e tudo mais. Sabe, vamos ater aos fatos, vai. Eu gosto muito do Major, mas tem hora que eu vou falar.
Dá um prazo, fala quanto tempo vocês vão conseguir chegar na menina. Não conseguiram chegar, que arrume alguém para fazer isso, que coloque um avião, monte a equipe no Brasil, leve logo para fazer, por exemplo, um resgate, que é difícil, é uma área difícil, é uma área de acesso complicado. Mas eu acho que a gente tem que ter resposta nessa hora, porque não dá para deixar uma menina naquela condição, do jeito que ela ficou, e as equipes ali tentando fazer algum planejamento que não funcionava. E nesse momento a gente tem que ter ali um pulso firme para colocar as ações e com certeza ter ali gente que possa retirar a menina daquela condição. Major, qual que é a dificuldade de se botar um bendito drone para levar comida, mantimento, algum remédio para essa menina? Olha, eu vejo que se fosse aqui, por exemplo, a gente tem esses equipamentos. A Polícia Militar tem, a Guarda Civil tem, junto com os bombeiros, com as técnicas, né? Então, se você chegasse no local, tivesse que descer 600 metros, você não ia conseguir talvez chegar no primeiro dia nos 600 metros, mas você ia conseguir chegar, por exemplo, em 200 metros. Monta um acampamento base, dorme na montanha, fica embaixo da cachoeira, fica embaixo de qualquer lugar, mas não pode largar a menina daquele jeito, né? Então, a estrutura, para mim, dentro da minha visão que eu tenho de Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, foi uma visão que as equipes, elas cometeram algumas falhas operacionais, porque a menina ficou uma grande quantidade de tempo e eles não conseguiram acessá-la. E um drone, um equipamento, um helicóptero, ele vai depender bastante das intempéries. E ali também é difícil, Bate. Imagina lá um helicóptero, ele vai subir a 3.700 metros de altitude. Ele pode levar determinada quantidade de combustível, ele pode ficar pairado no ar por determinado tempo. Teoricamente, ele teria que chegar no local, lançar alguns socorristas, voltar, fazer um reabastecimento, voltar de novo. Enfim, é uma operação difícil. É igual quando aconteceu o resgate dos meninos lá nas cavernas da Tailândia. Algo que foge do controle das pessoas normais. Então, eles precisam ter profissionais para fazer isso. E aí fica aí esse recado, porque as autoridades da Indonésia vão ter que tomar uma providência perante tudo que aconteceu ali. E também a aproximação desse helicóptero num local onde você tem muito pedregulho, né, onde você tem muito barro e pedra, ia fazer com que tudo isso subisse e colocasse em risco até mais ainda a menina. Agora... Não, Bate, tá falando merda. Ele colocou a posição de que o helicóptero subisse até a base onde o pessoal ficou, onde o pessoal estava lá, porque era a forma mais rápida de levar. Cordas pesam muito. Imagina uma corda de 100 metros de comprimento, várias cordas com 100 metros de comprimento, e é que essas cordas já pesam pra caramba, e você tem que levar essas cordas, várias cordas dessas, até o local onde a moça estava. Então o helicóptero realmente faria isso. E você não precisa ficar tão perto da moça, você simplesmente vai lá, desce uma galera ali próximo, que levante pedregulho, que levante, desce uma corda de rapel maior, mais distante, para que possa ficar um pouco mais baixo que essa moça, ou até colocar até mais abaixo dela. Enfim, várias situações que poderiam ter sido feitas que definitivamente não foram feitas e que as autoridades... Não, pô, as autoridades da Indonésia não estão nem aí para essa porcaria desses passeios, viu? Não estão nem aí. A pergunta que eu faço para o senhor é: aqui no Brasil a gente sabe que vocês, bombeiros, ganham muito pouco, mas trabalham muito, e a cada ação que vocês entram é como se vocês estivessem salvando uma pessoa da família de vocês. A gente sabe o quanto o bombeiro militar brasileiro é dedicado. O senhor não acha que lá na Indonésia eles já estão cansados de gente se metendo nessa furada aqui, essa trilha? E as pessoas assinam um termo de risco e eles pensam o seguinte: o quê? Eu vou me arriscar para descer ali? Isso daí é a morte, isso daí é um abismo, ninguém sai vivo. Eu que não vou arriscar minha pele para salvar alguém que eu nem conheço. O senhor não acha que rolou um pouco de medo nesses homens lá da Indonésia, quando eles viram, não vou descer nisso não? Porque depois eles não iam subir também. Se não estão conseguindo tirar uma menina, por que vão conseguir tirar eles? Meu, na boa, falando merda direto. Desculpa, gente, desculpa estar falando. Eu tô tão irritado com essa situação, com esse caso. Na verdade, cara, os bombeiros, eles são homens e mulheres abnegados. São pessoas que simplesmente se dispõem a arriscar a própria vida, e eles arriscam a própria vida no mundo inteiro. Com certeza não eram equipes de resgate profissionais, não eram bombeiros profissionais que ali estavam. Não eram. Então, essa coisa de dizer que o bombeiro vai... Não, eles colocam a vida deles em risco, cara. Eles colocam mesmo. Eles fazem mais do que... eles podem do que qualquer dinheiro no mundo pudesse pagar. Essa é que é a realidade. O Corpo de Bombeiros faz mais do que qualquer dinheiro no mundo pague. E eles tiram a gente de cada caca que a gente se enfia. E outra, se você tem um passeio como esse, você tem que ter o direito, a obrigação. Gente, não só na Indonésia tem isso, né? Você tem o Monte Everest, você tem cavernas, você tem um monte de lugares onde essas questões são turísticas e trazem muito rendimento financeiro para esses países. E eles têm sim que se preocupar com as pessoas. Não tem essa de, dane-se, deixa a pessoa morrer. Não é assim, falou um monte de asneira aí.
Vamos lá, Major Palumbo, responde aí. É difícil, Bate, mas as condições climáticas e também de relevo, elas são complicadas, a gente sabe. Mas eu vejo a falta de profissionalismo, não deles, mas eu falo o profissional, de um bombeiro profissional de estar ali. Porque um bombeiro, na hora que vê que tem uma vítima em determinado local, ele não vai abandonar, ele não vai deixá-la durante a noite, ele ia chegar, nem que eu não conseguisse retirar, eu ia ficar com ela lá, ou qualquer um dos bombeiros aqui do Brasil, ou de qualquer bombeiro profissional no mundo inteiro, eles iam chegar nessa menina, iam dar alguma medida de primeiros socorros, iam dar aquecimento, iam dar hidratação, iam fazer ali algumas imobilizações porque ela caiu, ela despencou, né? Acabou escorregando naquela encosta ali da montanha, muito íngreme, 600 metros, devia ter ferimentos graves. Então, alguma coisa a gente ia conseguir fazer em relação a chegar nessa menina. A gente sabe da dificuldade, mas o que me deixa com o coração apertado é das equipes não poderem ali fazer ali uma meta. Vou chegar aos pouquinhos no local, até colocar a menina ali, viram que a menina estava viva. Porque se ela não tivesse viva, eu acho que a operação ela tem um significado diferente. É uma retirada de um corpo. Mas na hora que você vê uma imagem, no mesmo dia que a menina está viva, encolhidinha, precisando de socorro, isso aí toca a qualquer bombeiro no mundo inteiro. Então, talvez a gente tenha que ter, nesses locais, um serviço profissional, e aí tem que ser encaminhado via governo. Agora, olha, repara como é que ela tá. Ela não aparenta estar com nada quebrado, nada. Ela tá até se movimentando lentamente ali, mas mexendo na pochete, pelo que me parece, tem uma luva ali, e me parece que ela está realmente bem, né? Vamos dizer assim. Mas olha só o que eu falei pra vocês. Ele falou, qualquer bombeiro do mundo não abandonaria a moça lá. Qualquer bombeiro do mundo estaria dando a vida, fazendo metas para chegar até a pessoa. Isso acontece em desastres, os caras ficam por dias procurando corpos, procurando vivos em terremotos, em escombros, que ele simplesmente não sabe se já tem mais pessoas lá. Depois de 3 dias, já é mais difícil de encontrar pessoas com vida, e os caras ficam lá se enfiando debaixo de lajes e coisas extremamente perigosas, eles colocando a vida deles em risco para tentar ver se acha mais alguém com vida. Esses caras lá não fizeram isso, não eram bombeiros, não eram pessoas que estavam lá aptas para salvar essa moça. E repara lá, ela aparenta estar bem, estava só esperando ser salva. Ela não imaginava que ela ia morrer, cara. Ela não imaginava que ela ia morrer. O governo brasileiro tem que ser cobrado pelas autoridades para que possam ter uma resposta. O que a gente Cobrar o governo brasileiro para respostas eu também acho, tá? Eu acho que o Itamaraty tem que falar com o pessoal da embaixada no local, no país. Isso tem que fazer. Isso tem que se fazer. A gente tem que se mover um pouco mais rápido. A gente não sabe o que o país fez, o que o governo fez ou deixou de fazer, e aqui sem passação de pano para ninguém. Mas eu acho que também a embaixada, o corpo da embaixada local tem que se pronunciar, o que eles fizeram, o que colocaram à disposição, sabe? Neste momento, o governo brasileiro, é que a gente fica falando muito, gastar milhares de dólares que não sei o que para resgatar. Não, você tem que resgatar, é uma vida. É uma vida. Agora o governo tem que fazer de tudo para trazer o corpo dessa moça para casa e entregá-lo aos seus entes queridos, o mínimo. certamente já viu aqui muitas vezes acontecer. No Rio de Janeiro direto acontecem resgates de helicóptero no Pão de Açúcar, enfim, nas montanhas, em vários locais. Aqui em São Paulo, no Pico dos Marins, que tem 2.500 metros de altitude. Então a gente sabe que tem a dificuldade. Pablo Marçal que o diga, né, Pablo? Pablo Marçal que o diga, do Pico dos Marins, que levou aquelas pessoas praticamente para a morte e foram salvos pelo Corpo de Bombeiros no mesmo dia. No mesmo dia. Mas tem que ter a resposta. O que me deixa amargurado é isso, não ter a resposta, Bate. O senhor, tenho 2 perguntas rápidas para o senhor. O senhor já participou de alguma ação de resgate? Sabia que a pessoa estava viva, mas fala assim, infelizmente não tenho o que fazer. Eu tenho que abrir mão, infelizmente eu tenho que abrir mão e pensar nesse momento na segurança da minha equipe. Vai tomar uma invertida, vai vendo. E outro ponto, o senhor já participou de algum resgate que a vítima precisava colaborar com o resgate e ela estava sem enxergar, como é o caso da Juliana?
Sim, Bate. Na Serra do Mar é muito comum essas trilhas, né? E as pessoas ficarem ali, escorregarem em cachoeira. Então, às vezes, quebra uma perna, quebra um braço, não consegue se locomover, fecha a neblina. Eles acham que conseguem, através de um celular somente, fazer uma trilha de 2 horas. Mas uma trilha de 2 horas no mato significa, às vezes, que você vai ter ali alguns problemas, que você vai ter que ter algumas boas soluções. Como, por exemplo, de localização. Vai fazer uma trilha? Então você vai com um equipamento. Se você não tem que arrumar um equipamento, tem que arrumar uma equipe que possa dar um suporte para você. E se você chega num local, como eu já cheguei na Serra do Mar, para fazer resgates ali, a vítima vai te ajudar? Vai. Vamos lá, como é que você vai me ajudar? Olha, você vai ter que ser forte, você vai ter que tomar a jaqueta, segura a jaqueta aqui, se aqueça, toma um pouco desse líquido, nós vamos imobilizar a sua perna, mas você vai ter que ser forte pra gente sair dessa trilha juntos. Mas nunca abandonar a vítima. Eu nunca vi ninguém abandonar a vítima. Peraí, ó, eu não consigo retirar você, ficou escuro, eu vou embora pro quartel, eu vou voltar amanhã, né? Então isso aí não dá, é isso daí que deixa a gente muito chateado por causa da falta de resposta, porque a gente precisa, vai ter a missão, o tempo é crucial, vamos chegar logo na vítima, estabiliza, faz aquilo que ela precisa e depois vamos ter a técnica para retirá-la de lá. Aí se for o caso, como aconteceu já algumas vezes, olha, a vítima infelizmente faleceu, ela morreu, tá, então nós vamos ter que fazer agora a retirada do corpo. Então vão ser posicionados, coloca lá o GPS para que o Águia, por exemplo, aqui da Polícia Militar de São Paulo, possa chegar no local, fazer o içamento desse corpo, levar depois para que possam entregar para a família. Mas o que me deixa chateado é isso, é a falta de resposta e principalmente do profissionalismo. Aconteceu, tem que ter profissional para fazer as buscas, como acontece em todos os lugares aqui do Brasil, e a gente tem que cobrar isso das autoridades. Cara, é isso que eu tô indignado com esse caso. Exatamente isso que tá me deixando indignado com esse caso. Olha o profissionalismo desses caras. Não vou deixar ninguém lá não existe esse negócio. Não vou deixar ninguém pra trás, isso não vai acontecer. Eu vou tirar essa pessoa de lá se eu tiver que dormir na mata junto com ela, se eu tiver que dormir na montanha junto com ela. Eu já vi eles fazerem resgates aqui na Serra do Mar várias vezes aqui também, de pessoas que se meteram em trilhas aqui. Esses caras não largam osso. Esses bombeiros nossos aqui, eu tô falando por São Paulo, mas aqui que eu vejo mais perto, mas eu vejo também em outros locais que chegam pra gente a notícia pela televisão, mas em São Paulo às vezes acontece uma coisa regional que nem todo mundo fica sabendo. Aqui os caras vão até o final. Os caras são perdigueiro. Os bombeiros nossos aqui são perdigueiros. Os caras vão atrás, vão descobrir onde tá a pessoa, tá viva, eu vou trazê-la de lá. Eu durmo na mata, só saio da mata com essa pessoa viva. Se ela estiver morta, eu vou arrumar um jeito de tirar o corpo dela de lá. Aí o procedimento é outro, mas eles não largam a pessoa no ambiente inóspito à disposição da morte, sabe? A bel prazer do tempo. Isso não acontece. Em São Paulo não acontece, no Brasil isso não acontece. O senhor acha, né, se já não foram competentes para tirar a menina com vida, que vão, né, se não tiveram compaixão com uma vida, vão ter compaixão com um corpo? O senhor acha que vão tirar esse corpo de lá? Ou pelo que o senhor está percebendo, não? Se não se mexeram para tirá-la com vida, agora é só um corpo que está lá e não vão tirar? Pelo que me parece, já tiraram o corpo, tá? Só descobriram que ela estava morta quando chegaram lá. Pelo que parece, e são as notícias que eu tenho até agora, essa moça foi retirada de lá. Foi tirada morta. Dificilmente... só para explicar uma coisa aqui, no Everest, quando você tem um corpo que está em difícil acesso ao local, e o Everest é gelo, né? Então ali a situação é muito mais complicada do que nessa base do vulcão aí. Então, no Everest, às vezes, como tem risco de deslizamento de gelo, aquela coisa toda, o gelo é muito mais sensível, acontece sim deles deixarem, do pessoal de resgate, deixar o corpo na montanha. Só dá um Google aí, você vai ver. Teve o caso de um brasileiro que desapareceu e como o gelo, né, cobriu, né, sobrevoou, verificou o local e não acharam o corpo visivelmente, deixaram o corpo lá. E acontece mesmo de degelo, o degelo e aparecerem alguns corpos no gelo. Talvez que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre corpos que ficaram abandonados no gelo, que realmente não dava mais, a pessoa estava morta. E nesse caso, sim, você não vai colocar em risco as equipes de salvamento, porque o gelo é muito complicado. O gelo tira a vida da pessoa e um corpo está lá, não tem mais por que resgatar, nem como resgatar, na verdade. Eles não sabem nem sequer onde está. Aí eles deixam, no gelo eles deixam.
Não, eu acho que vão, o Bate, mas tem um tempo para isso. Por exemplo, se eu tenho lá a brevidade de chegar rápido na vítima por causa que ela está machucada, que ela está desidratada, que ela ficou 2 dias na temperatura de 1 grau numa montanha com uma camiseta, então a gente sabe que é difícil. Agora, para fazer essa ação, com certeza as autoridades brasileiras vão cobrar um posicionamento. Essa aeronave que possa agora chegar no local em condições climáticas como essa aqui, que a gente está aqui, né, sem neblina, fazendo um planejamento, que aí eles têm tempo, eles não vão ter mais a falha, ou se não, ali o tempo correndo contra eles. Agora eles só precisam organizar a operação para ir lá e retirar a menina daquela condição para entregar para a família, que é a única coisa que eu espero que o governo brasileiro faça. Vai lá e cobre. Cadê as autoridades? Vocês não vão? Então nós vamos mandar um helicóptero nosso aí para fazer isso. Contrata alguém, né, enfim, para que vocês possam dar uma resposta e entregar pelo menos o corpo para a família, né, Bate? Mas se tiveram medo, isso daí não foi de um dia, a gente não tá cobrando uma coisa de um dia, desde sexta-feira. Se não fizeram isso em pouco tempo, quem garante que farão agora? Um abraço, Palumbo, obrigado pela gentileza, tá, da entrevista, um grande abraço. Aí é uma tolice só que ele tá falando, uma abobrinha só que ele tá falando, enfim, tiveram medo. Que medo, cara, que medo. Não tiveram a perícia para fazer o negócio. Não tiveram a perícia e a habilidade para fazer a coisa. Essa é que é a realidade. Agora, realmente, as autoridades brasileiras têm que fazer o máximo agora para trazer o corpo dessa moça para o Brasil, sem estresse, sem muito aborrecimento, pegar, sem a família ter que ficar pedindo, o Itamaraty se movimentar. Gente, não é possível que o Itamaraty não tenha ninguém que assista a televisão, não é possível que o Itamaraty não tenha ninguém que assista ao YouTube, que assista às redes sociais e veja o sofrimento que essa família está passando. Realmente agora trazer o corpo dessa moça para o nosso país. Ir dar um enterro digno para ela, levar ela lá para Niterói e dar um enterro digno. Eu acho que é isso. Aliás, eu acho não. Eu acho. É isso que o governo brasileiro tem que fazer. É esse o procedimento que o governo brasileiro tem que... a maneira que ele tem que agir. Agora que nós temos que... Seria uma boa que as autoridades do mundo inteiro pudessem se manifestar com relação a isso. Não só o Brasil, mas vários. Para que esse tipo de situação pudesse ser impedida, né? Para que você não perdesse vidas assim, achando que essas vidas são perdíveis, né? Isso não é assim que funciona. Nós temos que ter... Eles têm que ter um meio de segurança maior para as pessoas, né, poder fazer esses passeios. Não se privarem nos passeios, mas sim fazerem esses passeios, realizarem esses passeios com segurança. Fazer subir o vulcão? Sobe, mas sobe com segurança. É assim que tem que ser. E o que você achou desse vídeo? O que você está achando de toda essa situação, da morte dessa moça, da lamentável perda dessa vida pelas autoridades indonésias? Deixe seu comentário aqui para que a gente possa ficar sabendo o que você está pensando, o que você acha. Até o próximo vídeo. E mais uma vez, meus sentimentos à família.